Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que bom estarmos aqui reunidos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido, primeiramente te agradecemos. Agradecemos profundamente pela oportunidade desta encarnação e pela oportunidade de termos acesso a esses entendimentos de luz que a doutrina espírita traz para todos nós. Rogamos o teu amparo, o teu auxílio, para que sejamos nós instrumentos e medianeiros da tua vontade, para que possamos levar aos corações esperança, para que possamos levar aos corações um entendimento novo, calmo, tranquilo, sereno, sobre as verdades que o Senhor trouxe até nós. Rogamos o teu amparo para que as nossas palavras sejam aquelas que vão adentrar as fibras íntimas daqueles que nos acompanham e os auxiliarão a renovar pensamentos e sentimentos no amor. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, e que a tua equipe de tarefeiros e trabalhadores da Fraternidade Universal possam visitar cada um desses lares, levando paz, fluidificando as águas e trazendo a harmonia e o entendimento da verdade para os corações. Que assim seja. Nós estamos iniciando o estudo do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo denominado Moral Estranha. São algumas passagens que Kardec trouxe para a reflexão que, à primeira vista, parecem ser contraditórias quando Cristo fala, mas que de contraditória elas não têm nada. São reflexões profundas que Jesus nos convida para que possamos entender o que seja realmente servir na sua seara de amor. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Quem não odiar seu pai e sua mãe? Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Nesse capítulo Moral Estranha, nos causa estranheza, né? Porque está contrário de tudo que Jesus tem vivenciado, exemplificado. Então nós pensamos, em nenhum momento Jesus colocou estas palavras, odiar o pai e a mãe, e sim amar, né? O próprio codificador Allan Kardec explica que algumas palavras ou Jesus não proferiu ou a proferiu com outro sentido da palavra, porque a língua hebraica não era rica em palavras, né? Tinha muitas palavras, ou seja, algumas palavras com vários significados. Então, quando houve toda essa tradução do hebraico, do grego, então tinha assim várias linguagens, assim, vários colóquios que de repente não era exatamente isso, né? E aí Kardec coloca, né? Ele coloca na nota de esclarecimento, que é por Pesani, que explica, não quer dizer odiar, né? E quer dizer amar menos.
Então, Jesus em nenhum momento disse odiar no sentido que nós entendemos odiar. Ele quis dizer amar menos. Porque o nosso entendimento, se a gente analisar que há mais de 2000 anos, houve foi escrito esse evangelho, e quantos não passaram, quantas traduções não foram feitas, quantas palavras foram colocadas ou modificadas ou colocados sinônimos supostamente parecidos, né? Então não dá para dizer que Jesus realmente disse que odiar, né? O que ele quis dizer, amar menos, né? Então era uma forma de colocar gradações nas situações de uso extremo. Então a língua hebraica ela usava sempre assim aquelas gradações no extremo. Então era assim, as colocações eram diferentes, né? Às vezes queria dizer uma coisa, às vezes uma palavra ela tinha vários significados e às vezes ela no contexto, né, do nosso evangelho fica diferente. Para a gente vou dar um exemplo bem simples para que a gente possa fazer uma analogia. Um exemplo simples. Eu gosto muito de macarrão e pizza. Então eu gosto de macarrão e gosto de pizza. Mas eu gosto mais de macarrão. Na cultura hebraica daquela época, se eu dissesse que gosto mais de macarrão, eu diria assim, iria ficar assim: eu amo macarrão e odeio pizza. Por quê? É uma analogia bem simples, bem simplória, mas é só para a gente tentar entender, né? Na cultura hebraica daquela época, tinham colocações diferentes, né? Então, são gradações de situações ao extremo. Então, se eu gosto menos de pizza, então diria, eu odeio pizza, né? Se eu gosto mais de macarrão, então eu amo macarrão, odeio pizza. E no nosso entendimento hoje não é isso. Então, eu gosto de pizza e gosto de macarrão, mas eu gosto mais de macarrão. Então, é só para que a gente possa fazer tentar um entendimento de como ficaria. Então, é só para a gente estar analisando como seria. Então, para a gente refletir sobre isso, né? Como eram colocadas as palavras, como eram colocadas as interpretações, como era interpretada pelos os apóstolos, né? Pelos discípulos de Jesus, porque eles iam colocando de acordo com o seu entendimento. Então, tudo isso nós precisamos levar em conta. Então, hoje, para que a gente possa entender o Evangelho, o que é preciso para entender o Evangelho? O que nós precisamos para entender o Evangelho? Quando tem palavras difíceis de entendimento ou com colocações diferentes da qual não entendemos. Precisamos nos despir de nossos achismos. Nós achamos isso, nós achamos aquilo. Quando lemos pela primeira vez, nós achamos que entendemos de um jeito. Às vezes, quando fazemos uma leitura, nós temos um entendimento. Quando fazemos a leitura do Evangelho, de um pequeno trecho, mais uma vez, nós chegamos a outro entendimento. Então, nós precisamos o quê? Despir o quê? Dos nossos achismos. Não é o que eu acho, não é o meu ponto de vista. Eu tenho que analisar todo o contexto daquele trecho que está aparecendo no Evangelho. Então, quando eu coloco quem não odeia seu pai e sua mãe, nós precisamos analisar todo o contexto. Não significa que nós precisamos conhecer a língua hebraica, nós não precisamos conhecer o grego. Nós precisamos fazer o entendimento do que foi traduzido para nós. Ou seja, quando pegamos o Evangelho, tanto é que Kardec procurou colocar de uma forma que possamos entender, com uma linguagem simples, uma linguagem de fácil entendimento, para que nos torne mais fácil. Mas nem por isso nós podemos ficar achando isso ou aquilo. Então, não entendi? Leio mais uma vez. Não entendi? Leio de novo. Não entendi? Vou para um grupo de estudo, vou tirar dúvidas com outras pessoas. Então, nós precisamos sempre estar estudando.
entendendo nas entrelinhas, entendendo realmente e sempre analisando. Nós precisamos, quando a gente estudar o Evangelho, a gente precisa sempre lembrar quais eram os exemplos de Jesus. Se o meu entendimento está contrário aos exemplos de Jesus, então eu não compreendi, eu não entendi aquele texto. Eu preciso conhecer todo o contexto do Evangelho, né? Então nós precisamos estar sempre atentos ao que Jesus está colocando, qual é a mensagem que realmente está passando. Tanto é que nós lemos o Evangelho, depois nós lemos de novo, depois nós estudamos. Então assim, e sempre estamos aprendendo um pouco mais. Por quê? Cada vez que estudamos, percebemos algo que não tínhamos entendido na leitura anterior. Então é para isso que nós precisamos. Então, sempre analisar qual é o entendimento que tivemos. Está de acordo com os exemplos de Jesus? Então é isso que nós precisamos. Jesus jamais viria destruir o amor em família. Ele veio nos demonstrar o amor verdadeiro. Então Jesus veio demonstrar o verdadeiro amor, o que é amar o próximo, o que é servir ao próximo. Mas ele trouxe o seu maior ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós mudamos a nossa postura de ser, a nossa postura de agir, a nossa postura com o outro. Nós mudamos o nosso entendimento em família, nós mudamos o nosso entendimento com o outro. Quando passamos a amar Deus sobre todas as coisas, nós nos colocamos em segundo lugar, porque Deus está em primeiro. Se colocamos Deus em primeiro lugar, Ele vem antes do pai, da mãe, dos irmãos. Isso não quer dizer que vamos deixar de amar os nossos familiares, ou vamos amar menos, mas vamos compreender o que é amor. Porque o nosso amor pelo pai, pela mãe, pelo irmão, é um amor possessivo. Nós amamos as pessoas da nossa família como se fosse nosso. Portanto, nós dizemos assim: o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, o meu filho, meu amigo. Olha o nosso amor, é um amor possessivo. É um amor que estamos sempre de posse, ele é meu. E Jesus veio nos trazer exatamente o contrário. Quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós amamos sem posse. Não é meu, é nosso. O amor é aquele amor fraternal, não é um amor possessivo. Porque é muito comum, é muito fácil amar as pessoas da família. Porque estão sempre do nosso lado, estão sempre nos tratando bem, ou se não trata bem, mas a gente ama. Mas como é o nosso amor? Então nós precisamos fazer uma reflexão. O amor que sentimos por um pai, pela mãe, por um filho, e o amor que nós sentimos a Deus, amar o próximo quando Deus coloca. Então como nós amamos? Que amor é esse? É esse amor que Jesus vem colocar. Esse amor, colocar Deus em primeiro lugar, é um amor incondicional. Não é o amar, eu amo porque eu sou amado. Não é o amor, não é o amor de posse, não é amor de possuir. Se o pai abandona o filho, eu não amo mais o meu pai, ele me abandonou. Se o filho deixa a mãe, se casa e constitui a sua família, ele deixa de dar atenção à mãe, ela já acha que ela não é amada por ele. Por quê? Porque é um amor possessivo. Se o irmão recebe na família um outro irmãozinho, ele já passa a achar que os pais amam mais o bebê que nasceu do que a ele, que já chegou primeiro. Por quê? Porque é um amor possessivo. Nós nutrimos esse amor possessivo, nós nutrimos esse amor de posse, que é meu.
Nós amamos objetos mais do que amamos pessoas. Nós amamos mais a casa do que amamos o filho, porque quando não permitimos que ela seja suja, não pode sujar, não pode estragar, não pode de maneira alguma trazer alguém para não sujar a nossa casa, ou seja, nós estamos amando mais o bem material do que as pessoas. Se o filho fica doente, então eu me desdobro em atenção, em carinho, mas ao mesmo tempo eu não sei dividir com o outro, eu não sei dividir com outras pessoas esse cuidar. Muitas mães acham que o filho é só dela, não consegue dividir, assim que muitos pais também não sabem dividir os filhos. Por quê? Porque é um amor possessivo. E Jesus, quando ele vem colocar amar a Deus sobre todas as coisas, é para nos fazer enxergar esse amor verdadeiro, o verdadeiro amor, esse amor fraterno, esse amor que ele é sem cobrança, ele não é quantitativo, ele não tem quantidade, ele não tem tamanho, ele não diminui se a pessoa se afasta, ele não diminui se o ente querido se desencarna, ele não diminui se o filho se torna ingrato, ele não diminui nunca. Esse é o amor. E é esse amor que Jesus vem nos mostrar. Então, amar a família é um amor que tem que ser um amor sem posse. Então, nós precisamos estar todo o tempo refletindo, analisando qual o amor que sentimos. Que amor sentimos às pessoas que estão ao nosso redor? Qual o amor que sentimos às pessoas que trabalham conosco, aos funcionários, aos subalternos, aos nossos superiores? Qual o amor sentimos quando enxergamos uma pessoa em dificuldade? Qual o amor que sentimos quando vemos alguém sendo agredida, sendo humilhado? Qual amor? É este amor. Quando conseguimos realmente entender esse amor, amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos aprender a amar. Porque o nosso amor com as pessoas da nossa família é possessivo, não é o amor verdadeiro, não é o verdadeiro amar, né? Nós estamos sempre, almejamos que o outro sempre esteja retribuindo o nosso amor, para que realmente saibamos que esse amor existe, né? Então, ao tempo todo, precisamos ter a certeza que somos amados. Então, só amamos quem nos ama. Se nos contraria, não amamos mais, né? Nós precisamos almejar ao outro tudo o que queremos a nós, ou seja, o melhor, né? Ficar feliz com as vitórias do outro, mesmo que nós estejamos em dificuldades. Quando vemos que um companheiro, ou alguém, um vizinho, um amigo, um companheiro de trabalho se deu bem, está feliz, está progredindo, estar feliz com as vitórias dele, mesmo que eu esteja em dificuldades. Então, é amar o próximo assim. É a gente começar a se colocar no lugar do outro. Ser feliz porque ele está feliz. Então, é um trabalho constante de aprendizagem. Amar o outro. Amor incondicional. Não é fácil. Para seguirmos o ensinamento de Jesus, às vezes seremos incompreendidos. E é nesse momento que nós precisamos amar mais. Porque muitas vezes, quando escolhemos seguir os exemplos de Jesus, muitas pessoas na família não aceitam, né? Porque existe aquele preconceito, porque a pessoa agora não faz mais parte do nosso grupo, não faz mais parte das nossas festas, não se reúne mais nos grupos que tem bebida, que tem churrasco, que tem festas constantemente.
essa pessoa está mais voltada à leitura, à igreja, ao seu templo religioso. Muitos são criticados, e até mesmo na família, na nossa própria família. A gente não vê, não enxerga o valor do outro. Então isso é fundamental para que a gente possa entender que mesmo dentro da família, muitas vezes não somos compreendidos. E é aí que precisamos entender que Deus realmente não veio para separar, mas veio para unir. E quando estamos seguindo os exemplos de Jesus, nós compreendemos, nós amamos, nós respeitamos e buscamos entendimento. Deus sempre nos espera. Então, em todos os momentos, por mais difícil que seja, nós precisamos, para seguirmos o ensinamento de Jesus, às vezes seremos incompreendidos, mas é nesse momento que devemos amar mais e compreender que cada um tem o seu tempo. E esse tempo, Deus sempre espera, porque cada um de nós temos o nosso tempo. E Deus não desiste, Ele sempre espera. Para encerrar, eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho do livro Boa Nova, de Chico Xavier, no capítulo 6, Fidelidade a Deus. É uma reunião que Jesus faz com os discípulos, falando sobre do tamanho dos sacrifícios, que diz assim, é uma pergunta, qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente elevada e satisfeita, mas André inquiriu, mestre, nestes últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação, verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos fecharem para a luz da terra, serve a Deus com tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos, ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, nas mãos e nos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo desta fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se, impressionado, ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos impulsionados por soberana força interior, disseram quase um a só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta
a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor, esfoliados vivos, souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza e, transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Quando Jesus nos diz que quem não ama menos seu pai, sua mãe, os filhos, não é digno dele, quando Jesus nos convida a abandonar pai e filho, realmente parece uma proposta intensa demais. E se nós formos levar ao pé da letra, nós vamos acabar não compreendendo a profundidade do que o Mestre colocou para nós. Por quê? Existem pessoas que estão encarnadas em núcleos familiares que o ato de fugir da família vai ser para ele uma bênção, porque são tantas as contendas, tantas as dificuldades, que esse ato de abandonar pai, filho, mãe, enfim, não envolve sacrifício nenhum. Então nós precisamos entender com profundidade qual que é o convite de Jesus. Quando Jesus usa a comparação de pai, esposa, mãe, filho, Jesus quer nos trazer a seguinte condição. Normalmente, é no lar onde nós mais nos sentimos confortáveis, encaixados. Então, nós precisamos traduzir tudo isso, sintetizar como zona de conforto. Então, quando nós passamos a olhar por este ponto, onde tem o convite de Jesus, quem não tiver coragem de abandonar a sua zona de conforto, não é digno de seguir ao Mestre, fica muito mais claro para todos nós. Então, o sacrifício, ele não está em si, em deixar pai, mãe, filho, seja quem for. O sacrifício está em abandonar o prazer do conforto para trabalhar na seara divina. E, às vezes, vivenciar isso é eu retornar para dentro de casa e cuidar dos pais, cuidar dos filhos. Então, o convite do Mestre é que nós realmente nos dediquemos à sua seara. E qual que é a dedicação da seara de Jesus? É servir por amor. É experienciar a luta diária, buscando renovar os nossos pensamentos e sentimentos no amor. É trabalhar todas as virtudes, a indulgência, o perdão, a paciência. É dessa forma que nós servimos a Deus. Então é esse o convite que ele faz. Vocês estão aqui para servir a Jesus, para servir a Deus, para servir as leis divinas. Nada pode ser superior a isso. Se vocês estiverem num dilema e tiver que escolher entre o conforto da vida e a luta redentora de construir sentimentos novos na renúncia, no sacrifício e na resignação, escolha o caminho do bom combate, dessa luta de transformar a si mesmo, dessa luta de renúncia. É esse o caminho que vai trazer paz para todos nós. E aí nós conseguimos sentir e fica claro para todos nós qual que é o verdadeiro ensinamento do Mestre. Não fujamos do nosso planejamento encarnatório. Todos nós estamos aqui
para desenvolver sentimentos novos no amor. E só nos é possível desenvolver esses sentimentos novos nas lutas diárias dos relacionamentos. Não é fugindo, não é ficar estacionado na zona de conforto que nós vamos conseguir crescer em espírito. Mestre Jesus, de amor e bondade, mais uma vez estamos reunidos em Seu nome para agradecer. Agradecer pela bênção da vida, agradecer pela família, pelos amigos, por todos aqueles que estão ao nosso lado. Agradecer, Senhor, por toda a nossa humanidade. Agradecer pelo nosso país, onde o sol brilha todos os tempos, onde todos nós estamos buscando a Ti para amar, amparar e socorrer. Mestre Jesus, que tenhamos sempre o entendimento para ajudar sempre o nosso próximo, tornando a dor do outro a nossa dor, tornando as dificuldades do outro as nossas dificuldades. Que possamos, Senhor, estar ao lado do nosso irmão em todos os momentos. Que tenhamos, Senhor, o entendimento todo o tempo para colocar em prática os seus ensinamentos. Que possamos agradecer a todo instante por tudo que recebemos, por cada aprendizagem, por cada dificuldade, por cada alegria, por tudo que passamos. Que seja aprendizagem, que sejam bênção para o nosso progresso. Que a sua luz de amor e misericórdia esteja sobre todos nós. Que toda a humanidade receba as suas bênçãos de luz, que receba as suas bênçãos de glória. Que assim seja. Que assim seja.